Aqui, ó, bora começar o nosso placar de hoje, falando do Cabuloso, falando do Cruzeiro, ou melhor, falando de um assunto que envolve o Cruzeiro. O Ailton, Rafael Cabral, o mão curtinha, não, como é que é? Braço curto. Braço curto. Não, não vou aliviar não, tá, Ailton? Isso aí é verdade e a gente não fica em cima do muro, não. Não é lá dos grandes goleiros que vestiram a camisa do Cruzeiro. Discordo. Eu acho que tá longe disso. Ele foi apresentado oficialmente pelo Grêmio nessa quarta-feira e ele foi perguntado como foi essa troca envolvendo o Cruzeiro e o Grêmio. E envolvendo, claro, também o Gabriel Grando. E vamos ver o que ele disse? Vamos botar na tela? Bora Porque o que ele falou deu polêmica e nós vamos discutir aqui no nosso programa. Cara, para mim foi muito simples, né? Quando eu tive a chamada e o contato e conversei também com o Renato pelo telefone, foi muito fácil para mim a decisão, né? Obviamente tinham clubes para negociar e outras partes que não dependia só de mim, mas desde sempre na minha cabeça estava o Grêmio, né? Foi uma decisão minha realmente de sair, de trocar de ares. Eu creio que a minha passagem ali no Cruzeiro foi espetacular por tudo que eu vivi, pelo projeto que me foi oferecido, e de subir, de ir para a Série A, de permanecer na Série A, de Sul-Americana, que esse era o objetivo e graças a Deus a gente conseguiu, sendo a melhor defesa nos 2 anos. Então eu acho que eu queria um novo desafio, né? Eu queria um desafio maior e brigar por coisas maiores, e eu tinha 4 propostas, mas a do Grêmio era sempre a minha prioridade e graças a Deus deu certo, estou muito feliz. Ó, vamos lá. Esse é o tipo do jogador que veste a camisa do Cruzeiro hoje, que vestiu recentemente. Ele não sabe o tamanho da grandeza do Cruzeiro. Ah, eu vou pro Grêmio porque eu vou para um desafio maior. Ô, meu filho, vai estudar o Cruzeiro antes de você vestir a camisa do Cabuloso. Respeita o Cruzeiro, seu piruzeiro. Entendeu? Ah, é um frangueiro. Olha, não, aqui não, eu acho isso um absurdo. Falta de entendeu? respeito. Desfazer a ingratidão. E outra coisa, ele é um ativo do Cruzeiro, ele vai voltar. Ele está emprestado. Sim. Eu acho que o Cruzeiro, em hipótese alguma, pode deixar esse moço entrar na toca da raposa. Aí, ó. Acabou, Léo, ponto final. Ô, Léo, todas as vezes nós devemos avaliar todos os lados, todas as posições. Nós já temos a posição do Rafael. Está faltando o Cruzeiro agora se posicionar com relação a essa entrevista, que eu acho que não será respondida. Eu acredito que não será respondida, mas ficou ali muito evidente a falta de respeito com a camisa do Cruzeiro, com o torcedor do Cruzeiro, falando que tem novos e maiores desafios. Se ele falar novos desafios, até seria aceitável. Agora, maiores, por quê? A camisa do Cruzeiro não é tão grande quanto a do Grêmio? É difícil falar isso, né? Na verdade, ele quer conquistar o gremista falando mal do Cruzeiro. Exatamente, que é o grande problema do profissional, né? Ó, é um negócio cabuloso isso, viu? Só que tem um outro Helder, lado, né, Léo? Aqui nós temos uma lado. bomba do Cruzeiro aqui, tá? A produção tá me avisando aqui, Pedro Martins está no Vasco. Pedro Martins está publicado no GE, no Globoesporte.com. Tem aleluia. Diretor executivo do Cruzeiro acaba de sair do Cruzeiro e ir para o Vasco. Helder Ferreira. A bênção já está começando. Aconteceu, obrigado, padre. Isso é notícia nossa em primeira mão aqui, tá? Para você, telespectador, canal ge.com. Quem tinha informação? Minutos atrás eu peguei na mão dessa bênção aqui, ó, e já derramei a bênção, já começou as boas O notícias. padre é abençoado. Tô te viu? falando, já comecei, Já já fez meio efeito. de azul e branco, a camisa muito bonita, diga-se de passagem. Mas agora, falando a respeito do Rafael Cabral em específico, eu acho que isso é mais base da filosofia da diretoria do Cruzeiro. Quando ele fala de alcançar, almejar coisas maiores, qual que é o pensamento da diretoria do Cruzeiro? Nós vamos tentar se manter, nosso foco é se manter no Campeonato Brasileiro e tentar uma vaga na Copa Sul-Americana, isso no início da temporada. E o que acontece? Quem almeja pouca coisa vai lutar por pouca coisa. Eu acho que a declaração do Rafael Cabral foi baseado nisso, naquilo que a diretoria do Cruzeiro, Ronaldo, eu não prometi nada. Que foi passado para ele. Eu acho que não questiono a resposta dele, não, mas agora falar que se o pensamento dele é dizer que o Cruzeiro é menor que o Grêmio, realmente ele não conhece nada de história, como nós já sabemos que ele é muito mal treinado. Eu até falei nas últimas transmissões daquele clássico que viralizou aí, eu chamei o Anderson de Rafael Cabral, eu confesso que eu errei ali, que eu vi o Rafael Cabral no gol. E um detalhe importante, depois que eu lembrei que o espírito do Rafael Cabral estava rondando ali o gol do Cruzeiro, eu vi que o espírito chama-se o preparador de goleiro do Cruzeiro, que tem que rever os conceitos, que desde que o Robertinho foi embora,
Nunca mais o Cruzeiro teve um goleiro. Um goleiro que traga confiança. E a prova disso é Rafael Cabral, é o Anderson que está assustado, que não tem condições de ser titular no Cruzeiro, infelizmente. Você acha que não? Vai ter que dar continuidade para ele. Vai ter que fazer igual fizeram com o Fábio em 2007, quando o Fábio tomou aquele gol de costas, que foi assim, que poderia ser o final da carreira dele, num grande clássico, na final de campeonato. Então a diretoria naquela ocasião, creio eu, que poupou o Fábio. Arrumaram a contusão para ele, realmente ele machucou, mas colocaram ele no estaleiro cerca de 6 meses ou mais. Na próxima temporada, o Fábio virou o que virou. Então eu acho que nesse momento deveria poupar o Anderson. Poupar, até porque o Grando está aí até o final da temporada. Tem que usar É ele. uma troca. Usa o Grando durante esse período. Dá um momento, dê um período de concentração com o Anderson. Você é um cara que vive o Cruzeiro, você é do canal A Voz Celeste, do meu amigo Arthur Moraes. Você acha o Anderson um bom goleiro? É um bom goleiro. Precisa ser trabalhado, então ele tem talento. Tem que ser treinado. Precisa de um bom treinador. Eu não sei, confesso para você que eu não tenho o nome aqui do preparador de goleiros do Cruzeiro, mas tem que rever os conceitos. Eu não sei, a imprensa não tem espaço na Toca da Raposa. O regime do Cruzeiro é um regime trancado, fechado, com 7 chaves. A imprensa não tem o direito de mostrar o trabalho que está sendo feito. Ninguém sabe se é o Fernando Seabra que treina o Cruzeiro ou pode ser ele que treina o Cruzeiro, mas a escalação nós não sabemos se é ele quem escala. Então existe essa confusão, essa falta de informação para nós, para os torcedores e para nós também da imprensa passar para os torcedores. Aqui essa é ele representando aqui a torcida celeste, é a revolta, é o sentimento do torcedor cruzeirense nesse momento. Uma outra fala, a Elton, Padre Adilson, você vai falar também, tá? É a fala de um ex-cruzeirense também que repercutiu muito nessa semana, o técnico Nicolás Larcamón, em entrevista à ESPN do México, ele falou sobre a demissão no Cruzeiro. Vamos ver o que ele disse? Põe na tela pra gente aí, por favor. Aqui, tá? Põe na tela aqui no nosso plasma, ó. Bim. Vamos abrir aspas aqui pro nosso Larcamón. Quando se está em um meio muito mais passional, onde se tomam decisões com mais paixão e nem tanta lógica, olha que coisa pesada, o processo do trabalho se interrompe. Vínhamos muito bem, mas a decisão foi tomada depois de perder a final do Mineiro. Estávamos quase com 60% de aproveitamento, mas eu sabia como era encabeçar um projeto no Brasil, que essa situação era a própria do campeonato. Fecha aspas. Aqui, a ESPN do México, essa foi a entrevista dada para ele. Aqui, contradizendo o próprio Pedro Martins, porque o Pedro falou que a decisão foi decidida antes da final, né? Outro erro. São situações recorrentes. Aconteceu com o Pesolano. O Pesolano não queria ficar no Cruzeiro pro restante da temporada. Creio eu que existia uma promessa da diretoria do Cruzeiro com o Pesolano de mandar para o Valladolid logo depois do acesso à Série A. Como não aconteceu, eles insistiram que ele permanecesse para o Campeonato Mineiro e foi toda aquela má vontade. 60% de aproveitamento jogando mal. Tem que rever os conceitos também, Larcamón. Jogando mal. O Cruzeiro não tinha padrão de jogo, o Cruzeiro não tinha uma escalação definida pelo torcedor. O Campeonato Mineiro tem que ser um laboratório, sim, tá certo, mas é um laboratório, não são experiências inúteis, não. E o que o Larcamón estava fazendo era isso. O Marlon está sendo sacrificado no Cruzeiro, para mim um dos melhores laterais do futebol brasileiro. Está sendo sacrificado no Cruzeiro, estava sendo com o Larcamón, porque o cara entrava num jogo como zagueiro, lateral defensivo, ora em jogos fora do cenário, fora de Belo Horizonte, dos olhos da torcida, ia como um ponta esquerda. Então, o Larcamón também muito mal treinador, para mim, muito mal treinador, e que realmente merecia ir embora do Cruzeiro. Pelas mexidas erradas, pelas decisões erradas, principalmente no decorrer do jogo. Ailton Aleixo, essa fala do Larcamón rapidinho, que nós já vamos para o intervalo. Que coisa, hein, Ailton? 50% da fala dele está certa, 50% está errada. Eu não acho que a direção do Cruzeiro toma atitudes por paixão, não, muito pelo contrário, é por incompetência mesmo. Tanto que pedimos aqui durante a semana inteira a mudança de alguém na comissão. Caiu o Pedro Martins. Parece que eles estão escutando a gente aqui, né? Nós falamos isso aqui ontem, pois se não me engano. Parece ontem. que estão nos escutando. Da mesma forma que foi na mudança do técnico, quem a gente queria que tivesse aqui. Parece que estão realmente vendo o programa. Mas o fato é, a diretoria do Cruzeiro tem que ser profissional, de pessoas que entendam de futebol, não de pessoas que sejam apenas amiguinhos do Ronaldo.